de Deus. Há um tempo atrás nós temos falado sobre os atributos de Deus, e hoje vamos dar continuidade falando sobre esse Deus que é perfeito, que é sublime e que é nele que está baseada a nossa fé e a nossa adoração. Vamos orar, Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós pedimos misericórdia e graça para que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que compreenda a grandeza de quem Tu és. Se não for o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nós passaremos despercebido diante do Senhor e não Te notaremos. Mas com a ajuda do Teu Espírito, trazendo iluminação ao nosso entendimento, nós perceberemos a grandeza de quem Tu és. A minha oração é que o Senhor use esse vídeo para falar o coração de quem assistir, ouvir as palavras que forem ditas aqui, e que em tudo o Senhor seja glorificado. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero usar como base para falar sobre a imutabilidade de Deus o texto do Salmo 102, versículo de número 26, que diz assim, falando sobre a transitoriedade do homem e a eternidade de Deus. O texto nos diz assim, Salmo 102, verso 26. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como vestes, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terá fim. O contexto desse salmo está falando sobre a criação. Por exemplo, nós podemos ver no verso de número 3, o salmista diz assim, ó, porque os meus dias desaparecem como fumaça, os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. E aí ele vai falar sobre a velocidade com que a nossa vida passa e como Deus permanece. A Bíblia nos fala ainda, aqui nos versos de número 11, sobre a vida do homem que passa rápido e Deus que permanece sendo eterno. O verso de número 11 diz assim, como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Então, nós temos nesse texto aqui, e em tantos outros, a informação de que Deus é eterno, Filho de Deus. Bom, como o nosso tema é falar sobre a eternidade de Deus e a imutabilidade, que é um dos aspectos dos atributos de Deus, nós podemos notar que essa é uma verdade sublime. Numa situação, num contexto onde nós percebemos tanta maldade crescente, é muito relevante nós pararmos para pensar na imutabilidade de Deus. O texto que nós lemos também pode ser encontrado bases para comprovar a imutabilidade de Deus no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, versículo 6, onde o próprio Deus, usando o profeta, diz assim: Eu sou o Senhor e eu não mudo. Malaquias 3, 6. Tiago, também falando da eternidade de Deus, nos diz que nele, em Deus, não pode haver mudança nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versículo de número 17. Então, Deus, ele não muda. Nós olhamos a teologia nessa premissa de que Deus, ele não tem plano B. Quem tem plano B é aquele que não está no controle da situação, mas Deus, ele tem um plano de redenção desde a fundação do mundo. Essa constância divina abrange vários aspectos. Em primeiro lugar, não existe mudança quantitativa em Deus. O que isso significa? Significa que Deus, ele não pode ficar mais forte do que já é, não pode ficar mais poderoso, não pode crescer porque já é a perfeição. Quando se fala da imutabilidade de Deus, também quer dizer que não pode haver uma mudança decrescente. Deus não aumenta em poder também, nem diminui, daí a expressão perfeição. Também não pode haver uma mudança qualitativa em Deus, porque aquilo que já é perfeito não pode melhorar. Deus é perfeito em todo o seu ser. A natureza de Deus não sofre modificação. Então, diferente do ser humano que oscila, Deus, ele é perfeito. A Bíblia diz que Deus não muda. Ainda que nós mudamos, ele permanece fiel nas suas
promessas. Então, duas coisas ficam claras aqui. Não há mudança quantitativa, não há mudança qualitativa quando diz respeito à perfeição de Deus. Não pode haver modificação no caráter, no ser, na pessoa bendita de Deus. Isso implica também suas ações. O que Deus determina fazer, ele irá fazer. E aí a gente já vai explicar alguns textos que diz que Deus mudou. A gente precisa entender o que quer dizer a palavra quando fala que Deus se arrependeu, quando Deus decidiu agir de forma diferente daquilo que inicialmente ele havia prometido. Bom, os atos de Deus não mudam porque ele não é humano. Então o texto deixa bem claro lá em Números 23:19 que Deus não é homem para mudar. Ele não pode ser como nós. O homem promete e aí se contradiz nas suas promessas e volta atrás. Deus não é assim. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Além disso, a intenção de Deus, bem como seus planos, são sempre coerentes, simplesmente porque sua vontade não muda. Desse modo, Deus é sempre fiel em suas promessas. E aí nós temos, por exemplo, o caso de Abraão. Deus ele fez a promessa a Abraão e aqui não é uma promessa condicional. Como está escrito lá em Deuteronômio 28. Ali nós temos uma promessa condicional. A promessa condicional de Deuteronômio 28 é: se você atentamente ouvir a voz do Senhor e obedecer, você comerá do melhor da terra. Resumindo a grosso modo, se você ouvir e endurecer o seu coração, você não vai comer o melhor da terra, você vai sofrer as consequências. Então ali nós temos uma bênção condicional. Você faz e como consequência as bênçãos irão te alcançar, no campo ou na cidade. Você ouve, conhece a verdade, desobedece como consequência, porque é condicional, vai haver um resultado prejudicial e o juízo virá. No caso de Abraão, a promessa não é condicional. Deus jurou por si mesmo que iria cumprir sua promessa. O que fazer então, como nós falamos inicialmente, das passagens que dá a ideia de Deus arrepender-se? O que fazer com essas passagens? Primeiro, essas passagens podem ser explicadas de algumas maneiras. Em primeiro lugar, algumas delas devem ser entendidas como antropomorfismo e antropopatias. São simples descrições de ações e dos sentimentos de Deus em termos humanos. Como Deus é eterno, então não dá para usar uma linguagem eterna para falar de Deus. Então usa-se esses dois tipos de linguagem, antropomorfismo e antropopatia, ou seja, exemplo aqui, antropomorfismo, Deus tem mão, Deus tem pernas, Deus age, Deus estende a mão, com sua mão direita ele opera, ele vai, ele age, ele se movimenta. Então usa-se essas expressões para falar da ação de Deus no plano da redenção. Antropopatia fala dos sentimentos de Deus. Deus se arrepende, Deus sente tristeza, Deus olhou do céu, Deus ouviu. Então esse tipo de linguagem é antropopatia, simplesmente para que o homem compreenda a linguagem eterna e divina, a linguagem do arrependimento e do sentimento. Em segundo lugar, o que parece mudança de pensamento pode, na realidade, ser uma nova etapa da concretização do plano de Deus. Um exemplo disso é o oferecimento da salvação aos gentios. Nós sabemos que quando Deus chama Abraão, o plano original era com os judeus, se assim podemos dizer, chamar de plano original, já que Deus não tem plano B. Mas isso não estava revelado. A igreja, conforme Paulo fala nas suas epístolas, era um mistério. Foi revelado depois, então, que Jesus Cristo se manifesta, morre, ressuscita e é assunto aos céus. Então, a igreja, que era um mistério, se torna evidente. Mas, quando nós olhamos aqui na concretização do plano de Deus, embora fosse parte do plano original de Deus, aquilo que representou uma ruptura muito profunda, que é no caso da relação dos judeus que não aceitaram Cristo, o Messias, abriu, então, pelo menos no nosso entendimento, a oportunidade para que os gentios agora fossem um com Deus. Paulo fala lá em Efésios que por meio de Cristo não há mais barreiras. Pela sua morte, Deus uniu gentios, gregos, romanos, servos livres, homens e mulheres no mesmo corpo que é a igreja. E em terceiro lugar, algumas mudanças aparentes de ideia são mudanças de orientação que resultam de um relacionamento diferente com Deus. Deus não mudou quando Adão
pecou. Antes, a raça humana continuou ou caminhou rumo ao seu desfavor, porque herdou de Adão a desobediência, como consequência, o pecado gerou essa lacuna entre o homem e Deus. Não é que Deus mudou com relação à humanidade, mas a humanidade, que continuou crescendo e caminhando rumo à desobediência, se distancia de Deus. Aí Cristo vem, o único mediador entre Deus e o homem, para aproximar de novo o homem e Deus. Isso também acontece no sentido inverso. Por exemplo, nós olhamos o caso da cidade de Nínive, relatada ali, principalmente no período que é relatado no livro de Jonas. Deus levantou o profeta e disse: Olha, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aí a gente pode abrir um parêntese, né? Seria subvertida, fica implícito que se ela se arrependesse, não haveria destruição, como de fato acontece. O rei ouve a mensagem, cria-se um decreto para que houvesse um jejum nacional, homens e mulheres, até os animais ficaram separados, diz o texto sagrado, se vestiram de pano de saco, que é uma expressão para humilhação, se humilharam, jejuaram, buscaram clemência e arrependimento e alcançaram. A Bíblia nos diz então que Deus havia dado uma mensagem para Jonas que a cidade seria subvertida. Jonas entrega a mensagem, ele caminha num período de 3 dias anunciando a mensagem do juízo de Deus. E aí, quando o povo se arrepende, Deus não destrói a cidade. Aí Jonas até se pergunta: Olha, era por isso que eu não queria vir para a cidade aqui. Eu não queria pregar, porque o Senhor é misericordioso. E aí Deus fala assim: Olha, Jonas, por acaso eu não haveria de ter misericórdia por 120 mil homens que não sabem discernir as coisas direito, enquanto eu tive misericórdia, e você tem misericórdia de uma aboboreira, que é uma planta, né? Então Deus deixa claro ali que na verdade não foi ele que mudou. A mensagem de juízo viria porque o povo estava na prática do pecado. Então imagine que aqui é o alvo do juízo e aqui o alvo da misericórdia. Se o homem permanece no alvo do juízo em desobediência e no pecado, o juízo virá. Mas pela graça o homem é resgatado desse ambiente de juízo e é transportado para o ambiente da graça. Não é que Deus mudou, é que o homem mudou. Então, a relação de Deus com o homem muda nesse sentido, que Deus deveria derramar o juízo ali, onde habitava a desobediência e o pecado, mas agora Deus derramou a graça porque o homem se arrependeu e se voltou para Deus. Lógico que esse arrependimento também é gerado pelo Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o homem fosse capaz de se salvar sozinho, não haveria necessidade de um redentor, de um sacrifício, de um meio, que é a morte expiatória de Jesus Cristo, a graça mediante a fé e o convencimento do Espírito Santo. Mas junto a isso existe a responsabilidade humana. Deus oferece a graça, envia o Espírito que convence o homem, mas também Deus não obriga o homem a aceitar essa oferta de salvação. O homem recebe essa oferta e voluntariamente decide sair do caminho de desobediência, que foi convencido pelo Espírito e agora chega no caminho e no alvo da graça e por isso é resgatado. Então, quando se fala dessa mudança de Deus, se fala nesse aspecto e nesse sentido. Na verdade, são os homens que mudaram e não Deus. Algumas interpretações dessa doutrina ou da doutrina da constância de Deus, da constância divina de Deus que não pode ser mudado, expressas como imutabilidade, sofrem na realidade uma forte influência da ideia grega de imobilidade e esterilidade. Isso torna Deus inativo quando se pensa dessa forma, mas o conceito bíblico não é que Deus seja estático, mas estável. Ou seja, ele é ativo e dinâmico, mas de uma forma que seja estável e coerente com a sua natureza. Ou seja, Deus não entra em contradição. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus é ativo e dinâmico, mas de uma forma que seja coerente com a sua natureza. Isso envolve a fidelidade de Deus. Ele será o mesmo hoje, amanhã e eternamente. Ele agirá conforme prometeu, ele cumprirá suas promessas. Diante desse contexto que nós estamos vivendo, nós podemos nos apegar a essa realidade de que o que Deus prometeu, ele irá cumprir.
Quando pegamos as promessas do Antigo Testamento e vemos elas concretizadas no Novo Testamento, na aliança de Deus com Israel, no surgimento da igreja, na salvação dos gentios, nós também podemos olhar o que foi dito por Jesus Cristo e pelos apóstolos no Novo Testamento, na revelação de Apocalipse, por exemplo, e termos a plena convicção de que o que Deus prometeu no passado e cumpriu na era da igreja, no período da igreja, ele também cumprirá hoje, no final dos tempos, tudo que ele prometeu ao seu povo. E nós podemos ter certeza de que o que está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, 22 e 23, disso me recordarei que o Senhor, ele é misericordioso, que as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos e elas são novas a cada manhã. Disso me recordarei, daquilo que me traz esperança. Primeira Epístola de João 1,9 também nos dá base para entendermos a fidelidade de Deus. Para concluirmos aqui, Deus é um grande Deus. Melhor, Deus é o grande Deus, não há outro fora ele. A compreensão desse fato inspirou muitas pregações na história da igreja e muitos louvores, muitos hinos. E nós temos um muito belo e muito conhecido na nossa harpa cristã, que nos revela a bondade, a obra de Deus quando contemplamos a criação. Esse hino é de Stuart K. Heine, de 1953, e é o hino intitulado Grandioso És Tu. É uma estrofe muito conhecida que diz que Deus se revela pela sua criação. Ele diz assim: Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Queridos irmãos, que nós possamos ficar com essa meditação nesse dia, que Deus abençoe sua vida e que você possa lembrar e entender que tudo um dia passará. Voltamos ao texto inicial, Salmo 102, verso 26 e 27. O céu, aqui é uma referência ao céu, perecerá um dia, mas Deus permanecerá. Os céus envelhecem como veste e como roupa sofrem mudanças e serão mudados. Tu, falando de Deus, és sempre o mesmo. Os teus anos jamais terá fim. E aí nós concluímos com o verso 28 que diz assim: Os filhos dos teus servos habitarão seguros e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. O que eu quero dizer com isso é que o Senhor, que é eterno, pode garantir que os seus descendentes, ou os descendentes dos seus servos, porque todos aqueles que são filhos pela fé, são filhos de Abraão, são herdeiros da promessa, estarão seguros e desfrutem do amor de Deus e do futuro de Sião. Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, o seu like. E até a próxima, permitindo Deus, voltaremos aqui no outro momento para continuarmos falando da grandeza desse Deus que não muda, de que tem o melhor para a sua vida. O melhor que você pode fazer é entregar sua vida para Deus, se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho e aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente e exclusivo Salvador da sua alma. Que Deus te abençoe e que a graça te alcance. Até a próxima.